Pronto. Olá, pessoal. Boa tarde a todos do Instagram, boa tarde a todos do YouTube. É um prazer receber vocês aqui para mais uma live MacCampo. E hoje a gente vai falar da importância das verificações antes da partida da máquina. Mas eu quero frisar que as nossas lives seguem acontecendo às 9 horas da manhã e às 17 horas da tarde. Não esqueçam de dar o like e não esqueçam de se inscrever em nossos canais para receber as informações de novos vídeos que a gente vai estar divulgando para vocês. Isso é muito importante. Temos também os bonés que serão sorteados, certo? Para as próximas para as participações ativas com perguntas dentro dos canais, e sejam todos muito bem-vindos a mais essa live. Bom, a importância das verificações antes da partida da máquina serve para que a gente se atente da importância que é você chegar até o equipamento e você iniciar uma operação com tudo correto, sem problema nenhum. Então, no primeiro momento, eu quero falar para vocês a respeito de conhecimento. O manual de operação de qualquer equipamento é onde a gente vai ter completamente todas as informações a respeito de preparação, manuseio, conhecimento, reconhecimento de comandos da cabine, como operar essa máquina, como acoplar essa máquina em outros equipamentos, enfim, como realizar manutenção. Então, não tem como você ser um bom operador sem ter um bom conhecimento a respeito do equipamento que você está trabalhando. E esse manual, e esse link com conhecimento é o manual de operação. Outra coisa muito importante, tá, que a gente tem que se preocupar é com a segurança. Segurança, a nossa integridade pessoal. Todos estão te esperando sempre por completo, por inteiro, seja na sua casa, no teu trabalho. Então, o cuidado que você tem que ter é extremo quando você está num ambiente de máquinas agrícolas. Toda e qualquer falta de atenção pode causar um acidente. Então, o conhecimento adquirido no manuseio da máquina, o conhecimento da operação, é o que vão fazer com que você tenha um trabalho seguro, e possa acessar o equipamento e fazer todas as verificações que você tem a necessidade de realizar durante a operação. Pessoal, aqui a gente tem, nessas fotos, dois exemplos, um exemplo do lado direito do trator, do lado esquerdo do trator e do lado direito. O que eu vou falar aqui com vocês? Eu vou falar assim, aquele primeiro momento que eu cheguei de manhã, por exemplo, durante o início do meu dia, e eu vou fazer um caminhar ao redor do equipamento, ou seja, uma inspeção, certo? Nas fotos vocês podem ver o nosso colega João Alves aí, que também fez as lives sobre pulverização, tá? Isso é um outro trabalho, é um trabalho que a gente está executando também de informação, mas nós vamos caminhar ao redor do equipamento, certo? Como se diz, um walk around. Então, nesse primeiro momento aqui, está mostrando ali, a seta indica para onde eu tenho a tampa do bocal de enchimento de óleo do motor e a vareta de nível do motor também, de nível do óleo do motor. Nessa inspeção, cheguei na máquina, obrigatoriamente eu tenho que verificar se todos esses tampões eles estão no lugar, estão bem fixados, se não tem excesso de sujeira ou alguma contaminação próximo que em algum momento possa entrar para dentro do motor por algum ponto. Então, verificar que os sistemas estão limpos é muito importante. Aí, nesse lugar, nessa posição, aí eu tenho ali logo acima o sistema de common rail, tenho bomba de alta, tenho vários sensores que, se tiverem, por exemplo, terra acumulada, palha acumulada em cima deles, são pontos aonde eu posso, de repente, ter uma chuva e vai ficar umidade ali, entendeu? A umidade concentrada, às vezes, pode acabar também ocorrendo alguma falha no equipamento.
Então você já pega, você já faz a limpeza, verificação se está tudo bem fixado na máquina, se não tem nenhum problema nesse sentido. Tá? Do lado direito, a seta está apontando ali para o filtro de óleo do motor, certo? Bom, filtro de óleo, o que eu vou verificar naquela região ali? Naquela região tem muita circulação, muitos pontos de circulação de óleo de sistema de lubrificação do motor. Então, eu tenho que verificar se existe algum ponto que tem vazamento, se existe alguma umidade de óleo em algum lugar que possa estar juntando sujeira também. Eu tenho que identificar esses pontos e tentar corrigir esses problemas o mais rápido possível. Não deixar a máquina submetida a uma condição errada ali, que pode, posteriormente, causar um problema que dê um prejuízo maior. Quando às vezes é só trocar um anel ó que está vazando. Então, é muito importante realizar a limpeza. Perdão. Realizar limpezas de filtro de ar, do habitáculo do filtro de ar, da admissão do filtro de ar lá na frente do trator também. Então, ou seja, caminhando na volta do trator, da colheitadeira, do pulverizador, da forrageira, da colheitadeira de cana, ou seja, qualquer equipamento, a gente precisa fazer essa inspeção inicial. Tá? Então ali, ó, inclusive o João está segurando o manual do operador. Para quê? Para mostrar que é muito importante que a gente manuseie e tenha ele sempre perto de nós. O manual do operador, além das informações habituais, tem informações importantes guardadas dentro dele, de cuidados que a gente precisa tomar para ter uma longa vida útil dos componentes do equipamento. Certo? Aqui, pessoal, a gente tem um close dos filtros de diesel. Eu tenho aqui o filtro primário de diesel, certo? Ponto por onde eu posso ter vazamento de óleo diesel se não ficar bem fixado, se acontecer de alguma vedação não ficar boa. Esse diesel vai escorrer e ele vai ficar na estrutura do equipamento e ali vai começar a juntar sujeira também. Então tenha sempre a certeza de que você fez a inspeção, que está tudo seco, que está tudo bem guardado. Por exemplo, continuando no filtro primário de diesel, esse copinho que tem aí embaixo, tem um sensor que detecta a presença de água. Tá? Se o volume de água for muito grande, ele vai gerar um código de erro e eu dentro da cabine vou identificar esse código e ir lá fazer a drenagem. Mas nessa inspeção diária, eu também posso olhar esse copinho e ver se ele já não está ficando saturado de água. Porque pela densidade da água, ela vai decantar toda para baixo e aí eu vou ter que fazer a drenagem dessa água, sendo filtro de diesel primário. No filtro de diesel secundário, agora que está aparecendo, é a mesma coisa. Tá? Os cuidados que eu tenho que ter. Logo acima, eu tenho a bomba elétrica de combustível do sistema de baixa de diesel do trator, certo? Ela também é um componente elétrico, não pode ter vazamento, não pode ter excesso de sujeira em cima, porque o ar do ambiente que está em contato com ela também faz troca de calor, para que trabalhe na temperatura correta. Se, por exemplo, estiver trabalhando num ambiente que tenha lama, que tenha muita água, jogou barro ali, por exemplo, eu tenho que ir lá e limpar ela também, certo? Assim como todos os sensores que tem na volta dos meus componentes. O filtro de óleo, novamente, aí as suas conexões e canos que descem para o trocador de calor do óleo do motor. Tá? Aqui, pessoal, a gente tem uma visão do sistema de arrefecimento da máquina, tá? Por exemplo, nas fotos eu tenho aí um trator 7230. O 7230 é um trator que tem 5 radiadores na porção frontal do motor dele. Então, ali eu tenho o radiador do diesel, eu tenho o radiador do sistema de ar-condicionado, tenho o radiador do óleo hidráulico transmissão, tenho o intercooler, tenho o condensador do ar-condicionado e tenho o líquido refrigerante do motor. A limpeza dos radiadores, ela é fundamental para o perfeito funcionamento da máquina. Eu preciso que os radiadores estejam completamente limpos e as grades frontais do trator também, do capô, para que eu tenha um fluxo contínuo e eficiente, fazendo a troca de calor e os sistemas sendo refrigerados.
Então, é muito importante que nessa inspeção visual eu consiga realizar, verificar os radiadores de uma forma correta e eficiente, realizar a limpeza deles para que não haja sombra de dúvida. Por quê? Porque às vezes não chega, o radiador está parcialmente entupido. Eu estou numa condição de trabalho que ela não está exigindo excesso de esforço. Então o trator está trabalhando e não gerou código, mas a temperatura ela está trabalhando um pouco acima do normal do que deveria. Tá? E às vezes o que eu tenho? Qual é o meu problema? Meu problema é só manutenção de limpeza nos radiadores, certo? Então aqui, ó, na setinha amarela mostra o tanque onde verifica o nível do líquido refrigerante no sistema do 7230J, da linha 7J, né? Mas todas as máquinas têm seu tanque e têm o seu sistema de nível, que não é muito diferente. Então, aí, quando você vê o nível, você vai encontrar um nível mais baixo quando a máquina estiver com o motor frio e um nível mais alto quando a máquina estiver com o motor quente, tá? Em função do funcionamento. E isso é normal, não quer dizer que perdeu o líquido. Aí ele vai trocar a posição. Se eu colocar um nível muito alto, vai acabar jogando um pouco de cool guard fora do líquido refrigerante. Tá? E aqui na foto de baixo, onde apareceu a seta agora, ele está mostrando uma tampinha azul, eu tenho o tanque de desaeração que trabalha junto com o tanque de expansão. São lugares que eu também tenho que verificar se as tampas delas estão bem fixadas, tá? se não tem nenhum problema. Pessoal, tá. Pessoal, continuando a live, certo? Eu quero dar olá para todo o pessoal que está online aí junto com a gente, né? Assistindo a nossa transmissão de informação, certo? Acompanhando todo mundo. E eu agradeço, a Macampo agradece, né? A visualização de todos. Ok? Pessoal, e aí a gente saiu, agora foi lá na porção traseira do trator. Tá? Na porção traseira do trator, o que eu vou olhar? Eu vou olhar o nível de líquido da transmissão sistema hidráulico e vou verificar também o bocal de enchimento da transmissão. Ok? Então aqui, ó, a primeira seta está apontando para o bocal de enchimento. Faça a higienização, a limpeza desse bocal, certo? E confira se ele está bem apertado, bem fixado, para não ter risco de afrouxar, tá? E soltando e acabar entrando terra ou entrando alguma coisa aí dentro. Jamais o trator pode trabalhar sem essa tampa, ok? Às vezes a gente sempre, falando do cotidiano, às vezes a pessoa pega e faz... Esse implemento precisa de um retorno livre, pega e coloca uma mangueira amarrada ali com um pano. Não existe isso. Tá? O sistema do equipamento ele já está pronto para receber todos esses engates de retorno livre, basta que a gente saiba. Isso está explícito e explicado dentro dos manuais de operação do equipamento. Tá? E aqui agora, a segunda seta, nos mostra o visor de cristal, onde eu verifico o nível do óleo do sistema de transmissão, sistema hidráulico do trator. Como que eu verifico esse nível? Esse nível ele tem que ser verificado com o elevador hidráulico, levante hidráulico, os dois braços lá atrás, certo? Totalmente para baixo. Depois que eu abaixei eles totalmente, eu desligo o trator e eu ainda espero uns 15 minutos mais ou menos para ter certeza de que o óleo retornou, escorreu de todos os sistemas da transmissão e voltou para o reservatório. Aí eu vou ter o nível dele. Ele tem 3 marcas, certo? A marca central é o nível. Se ele tiver oscilado um pouco para baixo, um pouco para cima, mas não passou das marcas superior e inferior, tudo bem, é só completar.
Quando a gente tem um implemento, por exemplo, que demanda de um fluxo muito grande de óleo, certo? Admite-se colocar um pouco mais de óleo além do nível intermediário, do nível do meio, certo? Mas isso são casos extremamente exceção, ok? E aí, pessoal, lá na nossa ponte de tração dianteira, uma coisa que eu quero frisar bem para vocês é o seguinte: quando você articula as rodas de um lado para o outro, tá, fica exposta a rótula de ligação entre o eixo que vem do diferencial e o semi-eixo que vai para o cubo. Ali naquela rótula, eu tenho pontos de lubrificação que vêm com parafusos. Esses parafusos têm que ser retirados, colocados as pontas de lubrificação, tá? Lubrificado, retiradas as pontas de lubrificação e colocados os parafusos novamente. Por quê? Porque as pontas de lubrificação, elas têm uma resistência menor que os parafusos. E se por algum motivo for parar algum corpo estranho, alguma coisa ali, pode bater nelas e quebrar, e aí a gente vai ter um problema grave. Então, a lubrificação é feita dessa forma. A gente não deixa. E a gente não pode, sob hipótese alguma, esquecer de realizar essa lubrificação. Tá? Os outros pontos aqui são os pontos de lubrificação da balança do eixo, da tração auxiliar, tá? Nossa tração dianteira do trator. Que é outra coisa importante. Eu preciso colocar graxa ali, tá? Preciso ter certeza que essa graxa entrou ali dentro. Então, no momento que eu estou lubrificando as graxeiras das pontas ali, lubrifica até que saia um pouco de graxa pela junção ali com o chassi, para você ter certeza. Lubrifica a outra ponta e lubrifica o meio, ok? Para que a lubrificação fique bem feita, sem problema nenhum, depois na hora da operação, tá? As graxas, a qualidade da graxa que a gente utiliza influencia muito também nessa questão. Por exemplo, mancais de deslizamento, nós temos graxas de molibdênio, que são as graxas mais recomendadas. Rolamentos, nós temos graxas, excelente graxa de poliureia, e assim por diante. Esse primeiro momento aqui, dessa live, sobre a importância das verificações antes da partida da máquina, é para a gente iniciar uma conversa que vai se estender amanhã na live às 9 da manhã e amanhã na live às 17 horas também. Tá? Então, o que a gente está fazendo? Que nem eu falei no início. A gente está fazendo uma volta na máquina, inspecionando pontos importantes que a gente tem que se atentar. Tá? Não... E passando aqui para frente da ponte de tração, nós temos ali a articulação da direção, né? E a rótula da direção. Também precisa ser lubrificada. A gente precisa verificar naquela rótulazinha ali onde a seta está apontando se a vedação de borracha dela não está rasgada. Porque se a vedação de borracha dela estiver rasgada, eu vou ter entrada também ali de materiais como poeira, como terra, e isso aí é abrasivo. Vai acabar desgastando e fazendo com que eu tenha que ter um custo depois na substituição. Então, aqui tem também um tubo de graxa, uma engraxadeira manual, que eu posso usar, que não ocupa espaço, eu uso dentro da cabine do trator, para estar sempre com a minha lubrificação em dia. Tá? Os cubos da máquina. Os cubos da máquina também, eu preciso verificar níveis, verificar se não tem nenhum vazamento, aperto das rodas, isso é muito importante. Agora, só voltando aqui um minuto, esse ponto aqui da articulação ali do trator, dessa primeira seta, tá? É um ponto muito importante de a gente sempre prestar atenção e visualizar. Porque aí, se estourar, se der problema no meu retentor do cubo ou no meu retentor da ponte de tração, é aí que eu vou encontrar o óleo vazando, certo? Então, a gente também tem que inspecionar e ter um cuidado muito grande com isso, tá? E aqui eu tenho como falei, né, o sistema de engraxadeira.
O cubo ali, já exemplificando com um balde de óleo, né? E mais ou menos a gente fecha esse ciclo de verificação na máquina. Ou seja, cheguei no equipamento, deixei as minhas coisas na cabine, antes de dar partida na máquina, eu vou fazer toda essa caminhada ao redor do equipamento e olhando com um olho muito crítico, tá? E verificando tudo que possa dar problema no meu pós-partida e início de operação. Tá? Lembrando, isso nunca é perda de tempo. Isso é ganho de tempo e isso é redução de custo. Por quê? Porque você vai evitar, às vezes, que uma peça pequena quebre, desalinhe uma grande e se torne num grande prejuízo. Tá? Então, é isso que a gente tem que ter o cuidado para verificar. Como, por exemplo, uma tampa do filtro de ar mal fechada, por exemplo. Se a tampa do filtro de ar ficou mal fechada, ao invés do motor da sucção vir do pré-limpador do filtro, ela vai vir parte pela tampa, sobrecarregando de sujeira o filtro. Certo? Abastecer o equipamento com um tanque que não teve uma limpeza correta, um diesel contaminado também. Isso tem todo um sistema que vai sofrer com essa atitude. Então, a maior parte de todas essas informações que eu estou passando e falando para vocês é o seguinte: tudo isso culmina no leia o manual de operação. O manual de operação, ele é muito... existe muita informação dentro dele a respeito do equipamento para a gente aprender a utilizar de uma forma correta e fazer com que o nosso processo renda cada vez mais e de uma forma correta, para que não tenha gastos desnecessários em função de falta de conhecimento do produto. Eu não sei, Eduardo, tem alguma pergunta? Não? Ok? Tá? Pessoal, é um grande prazer para nós estar levando esse conhecimento até vocês, conversando a respeito dos processos, certo? E a gente pede que vocês, qualquer dúvida que vocês tiverem, nós temos o 0800 e o WhatsApp à disposição, os números estão aqui em cima, certo? Então, a gente está aqui à disposição. Eu acho que a maior conhecimento, o que eu sempre digo, conhecimento parado é conhecimento morto. A gente tem que proliferar isso. Nosso maior desejo é que todas as pessoas entrem num John Deere e saibam usar um John Deere. Que todas as pessoas cheguem próximas de uma máquina agrícola e saibam como realizar uma verificação. Vocês que assistiram às lives dos meus colegas, do Eduardo, do Cleiton, do João, a riqueza de conhecimento que foi a respeito dos sistemas das máquinas, entendeu? Então, nós não podemos deixar isso parar. A gente precisa fulminar o andamento desse conhecimento para que as pessoas cada vez mais queiram absorver e seguir em frente da melhor forma possível. Nós temos máquinas hoje que praticamente fazem sozinhas. Não fazem sozinhas porque ainda precisam que a gente alimente elas de informações. Mas, como antigamente, que a gente tinha que fazer tudo, e hoje nós somos analisadores do funcionamento do equipamento e dos sistemas. Mas para isso a gente precisa do quê? Da informação que está sendo passada. Disso aqui. Do conhecimento que está sendo disseminado. Então, tenham certeza, qualquer coisa que vocês precisarem, nós estamos à disposição. Meu muito obrigado e até amanhã às 9 horas da manhã na próxima live.